Boa tarde, pessoal. Vamos então começar mais uma live aqui de literatura dessa sexta-feira, tá? Todo mundo bem? Quando for entrando, vai colocando o nome e a cor da faixa, por mais que não seja aula de karatê, vão colocando a cor da faixa também pra gente ter uma melhor noção de quem é quem, né? Então, se colocar, por exemplo, só João Paulo, faixa laranja, beleza, já vou saber que é o João, tá certo? Então, vão colocando os nomes aí, vão entrando, que eu vou dar alguns avisos antes da gente começar a nossa live em si, tá certo? Bom, a primeira coisa é a seguinte, vamos falar um pouquinho das apostilas, tá? As apostilas que foram entregues nessa semana, elas têm que ser feitas, tá? Deveriam ter sido feitas ao longo dessa semana. Aqueles que não conseguiram concluir, concluam no final de semana e entreguem na segunda-feira, tá certo? Segunda-feira a gente tem o mesmo esquema que a gente fez essa semana. Então, vocês vêm, entregam a apostila, entregando a apostila, vocês recebem uma outra, tá? Aí é importante que a apostila esteja feita, seja resolvida, né? Para que a gente consiga corrigir e depois mandar um feedback para vocês também do que foi corrigido, tá certo? Nessa nova apostila a gente vai ter uma outra história, né? A gente entregou uma apostila com uma história para vocês e a gente vai entregar uma outra com uma outra história, um outro conto que vai ter ainda 3 atividadezinhas bem simples, tá? Bem tranquilas, não é extenso, é bem tranquilo mesmo, tá bom? A história a gente vai discutir depois aqui, tá? Depois dos avisos, a gente discute a história, discute a moral da história e aí vai ficar facinho de vocês fazerem os exercícios, tá certo? Retomando a questão da apostila, a gente vai ter também uma apostila para os jovens, tá? Então, aqueles que forem maiores de 13 anos, quando vir retirar a apostila, já não vão retirar essa apostila, tá? A apostila da história. Vão retirar uma outra apostila, que é uma outra apostila que a gente está desenvolvendo para os jovens, tá bom? Que fica um conteúdo mais voltado para a idade de vocês, né? Não fica uma coisa nem tão infantil, nem tão adulta, tá certo? É muito importante que vocês façam os exercícios, tá certo? Os exercícios que vão ser pedidos nessa apostila são exercícios que dois deles vão exigir a escrita. Então pode ser que alguns dos menores precisem do apoio dos pais para realizar esse exercício, tá bom? Mas não é para escrever muita coisa. Vai escrever coisas simples, tá? 3 palavras, acredito que você já consiga resolver os 2 exercícios, tá bom? E um exercício de desenhar e pintar, tá certo? A apostila que a gente entregou para vocês também tinha um exercício, né? O exercício dos quadrinhos lá, que era para vocês retratarem a história da cigarra e da formiga em quadrinhos. Esse exercício é muito importante que vocês façam, tá bom? Desenhem e pintem, que fique bem bonito, tá bom? Porque todas essas apostilas a gente vai arquivar, a gente vai deixar guardado, tá bom? Pra gente ter mesmo esse documento, tá certo? Lembrando a vocês que na terça-feira vai ter live para os pais de novo, tá certo? Então, os pais que não conseguem acompanhar a live em tempo real, no caso às 10 horas da manhã, a live fica disponível no nosso canal do YouTube, tá certo? O link a gente sempre manda depois da live lá no grupo e é muito importante que vocês vejam, que vocês assistam a live, não porque é uma coisa obrigatória, mas sim porque vai ajudar vocês, tá certo? Vai ajudar na questão da respiração, ajudar na questão de você se sentir um pouco mais tranquilo, um pouco mais relaxado nesse tempo de quarentena, né? De pandemia, no caso, tá certo? Quarta-feira a gente tem a live de karatê, tá bom? Então entrem na live de quarta-feira já de kimono. Assim que entrarem do mesmo esquema que a gente está fazendo, coloca o nome e coloca a cor da faixa, tá certo? Porque a gente tem o controle da lista de presença e a gente sabe que vocês estão treinando também.
Outra coisa, não se esqueçam de mandar os vídeos que eu pedi na quarta-feira, tá certo? Eu pedi o vídeo dos alunos recitando o Dojokun, né, o lema do Karatê. Não esqueçam de mandar no grupo, tá? Porque todos esses vídeos a gente também tá guardando pra, né, depois a gente ter uma lista de frequência e o pessoal não tá mandando. Não se esqueçam de mandar. A gente precisa desses vídeos, tá certo? Não se esqueçam. Bom, acredito que os assuntos eram esses, tá certo? Agora vamos fazer, né, vamos para nossa história, para depois a gente discutir um pouco sobre a moral e tudo mais, e para vocês já ficarem um pouco mais tranquilos para fazerem essa apostila. Bom, a capa da nossa, a história da nossa apostila, ela vai ser essa aqui, ó. Tá bom? A lebre e a tartaruga. É uma história muito conhecida também, acredito que muitos já devem ter escutado essa história, né? Conhecer essa história, mas vamos lá. O que acontece? Na floresta tinha a lebre e a tartaruga, certo? A lebre, ela é um animal muito rápido, então essa lebre ela ganhava de todo mundo. Todos os animais que tinham na floresta, que apostavam corrida com ela, a lebre era vencedora. Sempre, 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 sempre. Só que a tartaruga, ela tinha como se fosse um ponto positivo para ela. Qual que é? A tartaruga ela é muito inteligente, a tartaruga ela é muito esperta. Então o que aconteceu? Um certo dia, a lebre ela sempre foi muito orgulhosa, né? Ela sempre ficava se achando que ela era a superior a todo mundo e tudo mais. E um dia a tartaruga ela foi e desafiou a lebre para uma corrida. A lebre, obviamente, riu da cara da tartaruga, né? Ficou zoando, ficou tirando sarro da tartaruga porque é uma tartaruga. Então numa corrida a tartaruga nunca ia ganhar de uma lebre, né? Porque a lebre ganhava de muitos outros animais, ganhava de leão, ganhava de tigre, ganhava de muita gente. E a tartaruga, o animal mais lento, desafiou a lebre para uma corrida. A lebre, obviamente, aceitou, né? E então, no dia seguinte, né, a tartaruga foi para a linha de partida, né, para a largada, e a lebre também chegou lá, toda feliz, né, porque já sabia que ia ganhar, né? Aí tudo bem, começaram a corrida. Quando eles começaram a corrida, a lebre deixou a tartaruga sair na frente, né? E a tartaruga foi devagar e tudo mais. E depois a lebre saiu correndo muito rápido. Bom, chegando pertinho da linha de chegada, a lebre olhou para trás e não viu a tartaruga em lugar nenhum. O que ela resolveu fazer? Ela resolveu deitar, né, na árvore e tirar um cochilo, tirar uma soneca lá. E ficou lá. Tirou uma soneca, enquanto isso ela ficava olhando para trás e nada da tartaruga, e nada da tartaruga. Tudo bem. Passou algumas horas, né, tudo mais, e aí a lebre acordou. Quando a lebre acordou e ela olhou para trás, ela não viu a tartaruga também. Ela falou, bom, deixa eu acabar então essa corrida para que, né, eu consiga voltar para casa, descansar e tudo mais. Quando ela olhou para a linha de chegada, a tartaruga já tinha chego e, resumindo, a tartaruga ganhou a corrida, né? Bom, vamos lá. O que acontece? Lembra que eu falei para vocês que a tartaruga ela tinha um ponto positivo? A tartaruga ela é muito inteligente, muito esperta mesmo. Por quê? A tartaruga, ela sabia que a lebre ela não ia levar a sério a corrida, né? Por quê? É uma tartaruga, muito lenta, então eu consigo ganhar fácil, consigo ganhar de olho fechado. Então a lebre foi bem, né, sem pressão, como a gente diz, né? Foi indo. Quando a lebre para e dorme no meio do caminho, é onde a tartaruga sabia que ela ia fazer isso, porque é uma coisa que as pessoas que, no caso, o animal, né, os animais na história, eles fariam, no caso, quando eles já sabiam que eles iam ganhar. Então ela não precisava se esforçar tanto, não precisava fazer nenhum esforço, né? Tem nenhuma concentração para ganhar da tartaruga. Então ela falou, bom, vou descansar aqui porque a tartaruga não vai me ganhar mesmo, então daqui a pouco eu termino a corrida. Isso fez com que a tartaruga chegasse e ganhasse a corrida. Mas
qual é a verdadeira moral dessa história? A moral da história é a seguinte, pessoal. A gente nunca pode menosprezar o nosso adversário, certo? A gente sempre tem que andar de igual para igual, entendeu? O nosso pensamento tem que ser sempre esse. A Lebre, na história, ela é um personagem muito, como é que eu posso dizer? Muito arrogante, né? Muito arrogante, ou seja, ela acha que ela é a melhor, que ninguém ganha dela, que só ela sabe fazer as coisas e tudo mais. E na verdade não é isso, né? Vocês viram que a lebre, o animal mais rápido, perdeu para o animal mais lento da floresta. Por quê? Por conta do orgulho, por conta do pensamento de achar que ela é a melhor de todas, né? Então, tanto que no final a tartaruga fala com ela, fala que ela não pode ser assim, que ela tem que respeitar os adversários e tudo mais, né? Isso é uma coisa que a gente pode trazer para a nossa vida, né? Por exemplo, quando eu tô jogando bola com meu amigo, e aí eu sei que o meu amigo não joga muito bem e tudo mais, eu vou ficar zoando ele, eu vou ficar tirando sarro dele? Não posso. Qual que é a minha obrigação? A minha obrigação, se eu sei jogar, eu vou ajudar ele, ensinar ele no que ele tem dúvida e tudo mais, não é? É a mesma coisa dentro do karatê. Quando a gente está dentro do karatê, a gente não pode, em momento algum, menosprezar aquele que é menos graduado, menosprezar aquele que não sabe fazer determinado movimento, menosprezar aquele que não consegue fazer alguma posição, alguma defesa, alguma técnica de luta. Por quê? Porque isso pode fazer com que a gente vire uma pessoa, né, como a lebre, né? Como a lebre. Então, a gente sempre tem que respeitar as pessoas. Sempre. A gente nunca pode faltar com respeito com ninguém. Porque isso pode causar muito problema pra gente, assim como causou problema pra lebre, né? Perdeu a corrida por achar que a tartaruga não era páreo para ela, né? Então, por esse motivo, a lebre acabou perdendo feio, né? A corrida que para ela era uma corrida muito fácil, né? Muito simples, e por não terminar a corrida e por achar que a tartaruga não conseguia chegar, perdeu a corrida, né? Então, basicamente, né? Essa é a moral da nossa história. Respeitar todos os adversários. Respeitar os nossos adversários. E uma outra moral também que pode ser compartilhada é a questão da pessoa, né, se achar melhor de todas. E que não é a verdade, né, pessoal? Porque todos nós somos iguais. Não tem ninguém melhor que ninguém. Não é? Quando vocês vão competir, que a gente até brinca, né? A gente fala, vocês falam, mas professor, ele é uma por exemplo, você é faixa amarela e ele é faixa vermelha. Professor, ele é faixa vermelha, eu não vou conseguir. Fala, quantos braços você tem? 2. E ele? 2. Quantas pernas você tem? 2. E ele? 2. Pronto. Entendeu? Às vezes, a gente tem, o adversário tem um pouquinho de técnica a mais, né? Um pouquinho de experiência a mais. Mas, em questão de capacidade, todos nós somos iguais, entendeu? Da mesma maneira que eu posso, você pode. Da mesma maneira que o seu colega pode, você pode. Da mesma maneira que você pode, o seu colega também pode, entendeu? Então, assim, pessoal, essa história é uma história muito bonita também, porque faz a gente entender muito essa questão da igualdade, né? Da igualdade e da gente não se achar superior ao outro, tá certo? Porque é muito feio quando a gente se acha superior a outra pessoa, né? Quando a gente fala, não, eu sou o melhor, eu consigo, só eu posso fazer, e não é assim, né? Normalmente não é assim, porque nunca é assim, né? Nós somos todos iguais, nascemos e partiremos do mesmo jeito, tá certo? Bom, essa é a história e essa é a moral da história, tá? Aqui na nossa apostila nós vamos ter 3 exercícios, tá bom? Um deles é o que a lebre fez para perder a corrida. Então, vocês vão ler a história, tá bom? Lerão a história que está aqui,
está escrita. E para aqueles que não souberem ler, no caso, né, é só vir aqui, ó, nesse QR Code daqui, tá? Aproximar a câmera do celular. Caso você não tenha, caso a câmera do seu celular não reconheça o QR Code, é só você ir na Apple Store e baixar um aplicativo que é o aplicativo do QR Code. E aí ele vai reconhecer isso aqui e vai ir para um vídeo do YouTube que também conta a história, tá bom? Escutando, entendendo a história, vocês vão resolver os exercícios que estão aqui, tá bom? Que é esse aqui, esses dois aqui, e mais um que está na próxima página, entenderam? Exercícios bem simples. Bom, se alguém tiver alguma dúvida, pode colocar nos comentários, né? A Sofia comentou que, resumindo, todo mundo é igual, e realmente é isso, né? Todos nós somos iguais. Nós não podemos, né, achar que somos melhores do que o outro, porque nós não somos. Nós somos... todo mundo está no mesmo patamar, né? Todo mundo no mesmo barco. Isso é o que importa, né? Então, bom, se tiverem alguma dúvida, coloquem nos comentários, tá? Principalmente, deixa eu, inclusive, comentar, nas aulas de Karatê, pessoal. Nas aulas de Karatê, eu fico um pouco mais distante da câmera, mas eu consigo... discutir com vocês as dúvidas, porque fica uma outra pessoa, né, me ajudando na parte dos comentários. Então, qualquer comentário, essa pessoa vai me falar o que vocês perguntaram, no caso, e eu posso responder em live também, tá bom? Então não se esqueçam, se tiver qualquer dúvida em relação à live de Karatê e essa live também, coloquem nos comentários, não deixe a dúvida passar, porque a gente já responde as dúvidas aqui, tá certo? E vocês já ficam tranquilos em casa para treinar e para fazer as atividades também, tá certo? Então, se tiver qualquer dúvida, coloca no comentário agora que eu vou estar respondendo. Essa live, assim que terminar, a gente vai subir ela pro canal no YouTube e dentro de coisa de 10, 15 minutos o link já vai estar no grupo também, tá bom? Não se esqueçam de falar para aquelas pessoas que não conseguiram assistir a live, que ela também vai estar no YouTube. Nós somos em 4, 5 aqui na live. Então, o pessoal que não conseguiu, vocês mandem um WhatsApp ou se, né, tiverem outro meio de contato, fala lá, ó, a live já está no YouTube, vai lá para vocês conseguirem entender a história e fazer a apostila certinho, tá bom? Então, vamos às dúvidas. Qualquer dúvida, coloca no comentário. Se não tiver nenhuma dúvida, a gente encerra a live. Não? Tá certo. Pessoal, é isso aí. Muito obrigado a todos que compareceram, tá bom? Vamos lá, façam as atividades da apostila 2, retirem a apostila 3 na segunda-feira, tá certo? Nos encontramos aqui na terça às 10 horas da manhã ou aqueles que não conseguirem na quarta às 2 da tarde na aula de Karatê, tá bom? Muito obrigado pela participação. Tchau, tchau.